Olá, então vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos. E agora a gente vai falar de um ponto muito importante, né? E ainda está nessa introdução à introdução da cartomancia, e um ponto extremamente importante para que a gente se desenvolva da melhor forma nesse curso é a gente falar da diferença entre tarô e Lenormand. E, por consequência, a gente vai falar também da diferença de Lenormand para outras sibilas. Como assim de Lenormand para outras sibilas? O Lenormand é um baralho de conversação, ou seja, ele é uma sibila, né? Ele é uma sibila bávera, ele é uma sibila vinda da Bavária, assim que o Kipper também é uma sibila bávera, assim como a gente vai ter sibilas de outras regiões. O Lenormand é uma sibila bávara, ok? Ah, Carla, mas o Lenormand não foi criado pela Mademoiselle Lenormand? Então, não, né? O Lenormand é cigano? Não. O Lenormand é um tarô cigano? Também não. Tarô é um sistema diferente de cartomancia. Não se você vai ler essas cartas, ainda que a gente tenha, por exemplo, no tarô, algumas cartas com o mesmo título das cartas do Lenormand, que é a estrela, o sol, a lua, por exemplo, né? E você tem outras cartas ainda, você também tem no tarô os arcanos com os naipes, são sistemas diferentes, ok? Quando você fala, por exemplo, do sistema com a cartomancia tradicional, você pega um baralho normal e utiliza nele um sistema em inglês ou francês de cartomancia para ler as cartas, ou português como de São Cipriano. É um sistema completamente diferente. Quando você usa um baralho espanhol, é um sistema completamente diferente. Então, tarô e Lenormand são diferentes. E o Lenormand não é um tarô, ok? A gente vai ter um vídeo falando disso com um convidado um pouco mais adiante. Nesse momento eu não vou me apegar a isso, porque não é super relevante. O que é relevante nesse momento é você saber que são duas estruturas diferentes. No Lenormand, a gente não trabalha com arquétipos e a gente não trabalha com arcanos, a gente não trabalha com uma leitura simbólica. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pega essas 36 cartas do Lenormand, ok? E elas estão aí para como um sistema. Por isso que a gente vai trabalhar bastante com naipes, né? E você vai compreender direitinho de onde isso vem. E depois, quem sabe, você até faz um curso um pouco mais avançado e compreende ainda mais esse sistema. Quando a gente fala em sistema, é um conjunto de regras que você vai aprender passo a passo. Nesse curso, você vai aprender o início dessa jornada, né, a base dessa jornada, que vai fazer com que você consiga fazer boas leituras. Mas é lógico, não dá para você aprender toda a linguagem em uma semana, não espere isso. Mas você vai sim conseguir se comunicar com essas cartas com toda certeza, seguindo o passo a passo que a gente tem nessas aulas. Para isso é tão importante que você entenda essa diferença. Quando você olha para essas imagens que estão nessas cartas, elas estão ali para te lembrar dos naipes. Então é assim, ó, a árvore, ela preste atenção nisso. A árvore, ela é o 7 de copas. O pássaro, ele é o 7 de ouros. A carta, ela é o 7 de espadas. A raposa, ela é o 7 de paus. Sim, exatamente. Eu ilustrei aqui para você o naipe conforme nós conhecemos, o naipe inglês ou francês, ok? Inclusive, geralmente, a gente vai encontrar nos baralhos nessas cores, preto e vermelho. E eu trouxe aqui como que a gente corresponde com os naipes alemães, até porque muitas vezes eles vão ser identificados por cores. Mas não se apegue nisso, não é importante.
nesse momento. Isso é só um detalhe histórico, por assim dizer. O que é importante você saber? É importante você saber que, independente de qual seja o baralho que você utiliza para ler o Lenormand, os significados não se alteram, tá? Isso quer dizer que se eu tenho um baralho com um pássaro, com o emblema de um pássaro, se eu tenho outro baralho com o emblema de dois pássaros, dois corvos, por exemplo, ou se eu tenho uma coruja, ou se eu tenho dois passarinhos abstratos, ou se eu tenho outras duas espécies de pássaros, isso não altera os significados dessas cartas. Compreende? Não altera. Que tipo de árvore que eu tenho ali não altera. Você pode usar quer Lenormand, qualquer Lenormand vai ter os mesmos significados. Ah, mas eu vou fazer um curso para aprender o Esmeralda Lenormand e depois eu vou fazer um curso para aprender o Madalena Lenormand e depois para aprender o Estudante Lenormand. Não. Quando você está estudando Lenormand, você vai trabalhar com qualquer um desses baralhos e os significados dessas cartas são sempre os mesmos. Eles não se alteram porque você mudou de baralho. Você não vai fazer uma leitura simbólica dessas cartas, no sentido de que você não vai olhar para esse baralho e dizer, ah, aqui tem uma coruja. Então, a coruja ela é um símbolo de conhecimento, porque ela vira a cabeça dela 360 graus e ela pode olhar para todos os lados, e por isso ela vê tudo e ela sabe tudo. Aí, ah, esse aqui tem um corvo e o corvo, eu vou associar o corvo ao paganismo. E daí aqui, aqui eu tenho dois pássaros no ninho, então a gente está falando da família, ou então a gente está falando do ninho de amor. Não, esquece isso. Isso não é Lenormand. Isso é você usar as cartas como um oráculo qualquer, ou muitas vezes como um oráculo do achismo. Existe uma diferença entre você usar um outro meio de ler as cartas, como oráculo, e você usar um achismo. O que que é achismo? É você olhar para a carta, achar que ela fala aquilo e então acreditar nisso. Isso nos leva àquele momento em que a pessoa abre as cartas, faz uma pergunta e encontra naquelas cartas a resposta que ela quer encontrar e não a resposta que as cartas estão trazendo para ela. Quando a gente fala em ler as cartas usando um sistema de cartomancia, o que é que inevitavelmente vai acontecer? Inevitavelmente você vai aprender a ler as cartas e as cartas vão dizer o que elas dizem e não o que você quer que elas dizem e não o que você acha que elas dizem. Percebe que bacana que é isso? É muito legal, porque você realmente consegue entender o que as cartas dizem. É muito mais fácil, quando você trabalha com um sistema, você fazer uma leitura imparcial, você fazer uma leitura isenta, porque você tem um guia. E esse guia que nós vamos utilizar nesse curso é a tradição, é aquilo que é tradicional. Ainda que depois a gente não faça uma leitura tradicional, se assim a gente desejar, ou seja, o que que é a leitura tradicional? A leitura tradicional do Lenormand é você usar essas cartas para prever o futuro. Ao longo dessas aulas, você vai ver que o fato de você usar as cartas para prever o futuro é apenas uma das perspectivas que você é capaz de utilizar com essa ferramenta, ok? Você aprender a ler as cartas para prever o futuro é a base da linguagem. Você aprende a ler o futuro com elas para que você tenha validações, para que você entenda como a linguagem funciona. E depois você pode fazer outras coisas muito mais interessantes com isso, como, por exemplo, desenhar o seu futuro, né? Trazer para você vida conforme você quer que ela seja, baseado na maneira como se constrói a realidade na tua vida.
tem muitos fatores que a gente pode alterar na vida da gente e usar as cartas como uma ferramenta pode nos ajudar muito nesse sentido. Você começa a aprender mais sobre você, você começa a aprender mais sobre como a sua realidade se desenha. E você automaticamente, à medida que você passa a utilizar as cartas como ferramenta dessa forma, é inevitável, você vai descobrir que o futuro ele não está escrito. O futuro ele está sendo escrito o tempo todo. Nós vamos falar mais sobre isso, ok? Ah, Carla, mas eu acredito que o futuro está escrito. Você pode acreditar no que você quiser, você é super livre, é lógico, mas a gente vai ter algumas constatações com essas cartas que estarão, obviamente, ao seu alcance, e pode acontecer sim de você mudar alguns paradigmas, ok? O que que é mudar um paradigma? É mudar aquilo que você acredita com base em informações. Então, dito isso, eu sei que independente de qual baralho eu esteja usando, árvore é sempre árvore. Certo? Os pássaros são sempre os pássaros, e assim com todas as cartas do Lenormand. O caixão é sempre o caixão, as flores são sempre as flores, o cavaleiro é sempre o cavaleiro. O que você vai descobrir ao longo desse curso é que, à medida que essas cartas se organizam dentro de uma mesa, elas tomam novas possibilidades, elas assumem novas facetas. É o que a gente vai entender como a semiótica dessas cartas. Então, cada vez que você abre as cartas, você vai ter uma raposa diferente. Cada vez que você abrir as cartas, você vai ter uma chave diferente. Cada vez que você abrir uma leitura de cartas, seja uma mesa real, seja uma linha de 3 cartas, você vai ter um navio diferente. As combinações entre essas cartas são de um número imenso, né, você pega 36 vezes 35 vezes 34 vezes 33, você vai chegar num número imenso, que é o número de combinações possíveis dessas cartas entre si, principalmente quando você abre uma mesa real. E nesse curso você já está aprendendo a ler a mesa real, ok? Aqui você vai primeiro aprender a ler a mesa real para depois aprender a ler as linhas de cartas e os blocos e assim sucessivamente. Então, quando você sai daqui, você sai habilitado a fazer uma leitura de mesa real. É claro, não espere chegar ao final desse curso fazendo uma leitura aprofundadíssima, né? Porque não é possível por uma questão de tempo, como a gente já falou antes. Então, entendida essa parte, você vai entender cada vez melhor como é que se dá esse mecanismo que faz com que essas cartas sejam sempre diferentes. E ainda assim, a gente tem um guia para acertar os significados delas todas as vezes, todas as vezes, é importante que a gente chegue no estilo, ok? Uma coisa que é importante a gente perceber, o que a gente acaba percebendo de uma maneira ou de outra, é que as cartas, elas acabam aparecendo, elas acabam eh eh, tomando características que são muitas vezes inerentes ao local onde elas estão. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, né, uma carta, mais tradicional, que era um trevo, uma carta europeia lá do início do século XX, com uma versão dessa mesma carta aqui no Brasil, você percebe que elas são parecidas, mas elas não são tão parecidas assim, e aqui uma versão bem mais moderna, em que ela assume uma outra faceta, certo? O que acontece? Se você for olhar lá no livreto do Philippe Lenormand, aquele que deu origem a livretos de instruções no mundo inteiro, você vai descobrir que trevo, quando ele está perto da nuvem, ele se transforma em obstáculo. Na minha opinião,
Veja bem, essa é a Carla falando, na minha opinião, dado tudo que eu estudei com relação a essas cartas, eu entendo que essa alteração se deu a esse detalhe. Quando essa carta vem próximo de as nuvens, ela se transforma em obstáculos. Em algum momento, alguém interpretou como obstáculos e assim ficou. A gente até consegue voltar historicamente e encontrar alguns momentos em que isso acontece. Mas vamos deixar isso para um outro momento, senão a gente se estende demais. Também há uma versão de que o trevo é também conhecido por ser uma erva daninha e blá 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 blá. Pode ser, faz sentido, ou na verdade pode ser uma racionalização, não importa. Importa que essa é uma das diferenças significativas naquilo que se transformou o estilo ou escola brasileira. Ok? Depois, a partir daí, você tem uma série de outras alterações, e a gente tem associação religiosa, quando a gente faz, quando a gente associa as cartas com divindades, com entidades, etc. Só que isso você vai descobrir que você pode fazer com o estilo europeu também. E dentro do estilo europeu, você vai ter diferentes estilos. Por quê? Porque, em geral, quando essas cartas se popularizaram ao longo da história, elas foram parando em diferentes lugares. E como só havia aquele livreto, e como essa cartomancia ela é passada de mãe para filha, de vó para neta, de tia para sobrinha, de mãe para filho também, de vó para neto também, naturalmente foram sendo atribuídos significados que têm uma culturalidade regional. Então, o que que acontece? Você vai ver que, por exemplo, em diferentes regiões, a gente vai ter diferentes significados atribuídos a cartas-tema. Por exemplo, você vai encontrar uma região em que a âncora é a carta-tema de trabalho. Em outra, carta-tema de trabalho é a lua. Em outra, carta tema de trabalho é a torre. Em outra ainda, a carta tema de trabalho é o livro. E assim a gente tem uma série de construções que estão mais associadas a quem fez essa construção do que a uma escola propriamente dita. Então, hoje, a gente entende que a gente trabalha com estilos, estilo brasileiro, estilo europeu, e dentro desses a gente tem o estilo do autor. E é mais relevante nos dias de hoje você pensar em que autor você segue do que em que estilo ou que escola. Porque você pode me perguntar, Carla, você trabalha com a escola europeia ou com a escola brasileira? Veja, eu trabalho com a escola Lenormand, em princípio. É baseado, lógico, no europeu, porque esse baralho ele é europeu, certo? E eu não associo aqui os significados brasileiros. Por outro lado, quanto mais eu olho para a escola, o estilo brasileiro, mais eu encontro nela similaridades com aquilo que eu faço também. Salvo quando a gente tarotiza o baralho, porque existe essa tarotização, existe essa coisa de você pegar a lua e ficar falando da lua como se ela fosse um dos arcanos do tarô. E aí você pega a raposa e fica falando da raposa dessa forma, e não é assim que funciona no Lenormand. No Lenormand a gente trabalha com emblemas que são ícones, eles te trazem uma ideia central. Essa ideia ela precisa ser associada com outra ideia para que você chegue a aquilo que as cartas estão querendo dizer para você. Então, você sempre vai trabalhar com pares. E você vai descobrir que a ordem em que as cartas estão, ela faz absolutamente toda a diferença com relação aquilo que você interpreta nas cartas. Eu vou pegar aqui um exemplo para você. Então, se eu leio essas duas cartas nesta ordem, elas têm um significado. Quando eu altero a ordem dessas cartas, elas têm outro significado.
percebe? Significam outras coisas e você vai aprender isso. Depois, mais adiante, isso a gente não vai conseguir ver aqui nesse curso. Você também vai descobrir que se essa carta vier, se uma carta, né, independente da ordem aqui, mas se ela estiver de uma maneira ou de outra, acima ou abaixo, mais à direita ou mais à esquerda uma da outra, isso também altera o significado das cartas. E você aprende isso tão passo a passo que acaba se tornando um aprendizado fluido e não é o bicho de 7 cabeças que de repente se passe pela cabeça que pode ser. Na verdade, você vai aprendendo até um passo a passo, quando você se dá conta, você entendeu, existe uma lógica por trás disso, uma mecânica muito simples, na verdade, que te faz associar automaticamente o que é essa flor quer dizer, se ela estiver acima e à direita, à esquerda e à direita, à esquerda e abaixo, à esquerda e abaixo, à esquerda e acima, à direita e abaixo, à direita e acima, à direita na mesma linha, diretamente abaixo, diretamente à esquerda ou acima. E mesma coisa se for o contrário aqui. E quando você abre uma mesa, isso faz toda a diferença. Mas, de novo, a gente não vai se aprofundar tanto. A gente vai trabalhar principalmente nesse curso com o que está perto, o que está distante, você vai entender isso, e com a ordem das cartas. Isso faz total diferença. E lá na frente, quando você começa a trabalhar de uma maneira mais avançada, que é aquele acima, abaixo, à esquerda ou à direita, você vai perceber que se você não pegou essa basezinha aqui, a coisa toda dá um nó. Então, o negócio é começar olhando para essa construção da leitura, ok? O que acontece? Isso não é observado em todos os estilos de leitura europeus. Nem todo europeu e nem todo alemão considera os naipes, nem todo europeu, nem todo alemão considera a direção das cartas. Eu hoje e já não foi, e não era assim há 10 anos, porque acontece que eu fui estudando, fui pesquisando, fui desconstruindo alguns conceitos e construindo outros conceitos em cima disso, e cada vez menos eu uso a direção das cartas e cada vez mais eu uso uma convenção com relação ao lado que está olhando uma carta. Por quê? Porque essa noção de direção, ela é uma tradição bávara também, mas ela é aplicada em outras sibilas. E no Lenormand ela não faz tanta diferença, faz mais diferença você trabalhar com uma convenção, ou seja, as nuvens vão ter sempre o lado escuro para a esquerda e o lado claro para a direita. A foice sempre vai cortar para a esquerda e vai colher para a direita, e assim sucessivamente. Quando você aplica essa convenção, você facilita. Ah, mas eu quero trabalhar com a direção. Pode trabalhar com a direção. Ah, mas eu não quero usar os naipes. Pode fazer isso. Ah, mas eu quero fazer totalmente diferente. Você pode tudo. Desde que funcione, que exista uma coerência, ok, beleza. O que você vai aprender nesse curso é essa coerência baseada numa estrutura cartomântica que é tradicional da Bavária, especificamente da região de Ansbach, desde o século XV, desde que começaram a surgir os primeiros baralhos. Então, a gente está trabalhando com uma linguagem, e se você quiser falar em espiritualidade, se você quiser meter um pouco mais de coisa aí, nesse caldeirão, você ainda pode dizer que a gente pega aí uma veia de uma egrégora que facilita esse entendimento dessas leituras. Mas vamos esquecer a parte espiritual, porque eu prometi para você que a gente vai falar só de técnica, lembra disso? De vez em quando eu vou dar uma pincelada de informação aqui para você. Ah, mas e os ciganos? Cara, você pode cultuar quem e o que você quiser, sinta-se à vontade e sinta-se acolhido dentro do teu sistema de crenças. A gente acolhe, a gente respeita e a gente acha lindo.
Mas quando você trabalha com um sistema, você vai ver como vai facilitar muito tua vida, ok? Então, a gente tá lá num sistema num estilo europeu, num estilo alemão tradicional da região de Ansbach. Só que nada disso é muito relevante, ok? A partir da minha pesquisa, você vai descobrir que eu te mostro técnicas de leitura que só a Carla vai te mostrar, ou os alunos da Carla. E isso é super relevante? Eu não sei até que ponto que isso é super relevante. O que é super relevante, de fato, é como essa leitura funciona e que resultados você tem a partir dela. Combinado? Então a gente vai focar mais em resultado do que em quem é o pai da criança, certo? Eu trouxe aqui algumas imagens com alguns baralhos diferentes, baralhos populares, como o Gilded, né, como o Esmeralda, o Igor, o Brepols, para você, só para você lembrar que independente do estilo da escola com que você trabalha, todas elas se originaram desse mesmo livreto aqui, inclusive a brasileira, a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? Esse o tarô cigano, lá da Cátia Bastos, a gente entende que ela utilizou esse nome, né, para esse oráculo específico dela, mas o Lenormand não é um tarô, ok? É, se eu chamar o Lenormand como Lenormand, como baralho cigano, beleza. Por que ele é chamado de baralho cigano se ele não foi criado pelos ciganos? Ele é chamado de baralho cigano porque lá no século XIX, quando essas cartas começaram a se popularizar, muitos baralhos de conversação passaram a ser chamados de baralhos ciganos. Isso lá na Europa, isso não é uma coisa brasileira. Isso não foi brasileiro que inventou de chamar esse baralho de baralho cigano. Não. Lá na Europa, ele era chamado de baralho cigano porque era uma maneira de edificar as cartas. Os ciganos, eles eram conhecidos porque eles liam oráculos, porque eles conheciam esses mistérios relacionados ao oráculo, à leitura do futuro, à leitura da alma, etc. Então, quando você associava um baralho a esse título, quando você dava a ele esse título de cigano, você edificava, você adicionava uma aura mística nessas cartas. Então, você estava melhorando, né? Você estava aumentando as possibilidades dessas cartas fazerem sucesso. Então, você vai ter inúmeros baralhos lá na Europa, do século XIX em especial, que serão chamados de baralhos ciganos, ok? Ah, você tem a Sibila italiana, a Sibila della Zingara. A Sibila della Zingara quer dizer a Sibila da cigana. Você tem o Zigeuner Wahrsagekarten, que é nada mais nada menos do que baralho de ler a sorte cigano. E você tem uma série de outros baralhos que são chamados de baralhos ciganos. Então, as sibilas em geral, ok? O que, que são sibilas? São baralhos que têm um sistema baseado em naipes e que trazem emblemas, e você faz uma leitura pictórica, ou seja, esse emblema ele traduz uma ideia. E essa ideia é sempre a mesma, independente de qual é o emblema com que você trabalha. Algumas sibilas têm regras de direção e outras não. O Keeper, por exemplo, tem regras muito definidas de para que lado o personagem da carta precisa estar virado, porque isso vai fazer diferença na leitura. O Lenormand, a gente faz o quê? A gente usa uma convenção com ele para facilitar a tua vida, já que a gente tem hoje inúmeros baralhos e nem todos eles seguiram as mesmas tradições ao serem elaborados. Então, a gente facilita a vida e faz uma, uma convenção. Nessa cartomancia se trata, na verdade, de convenções. Você vai descobrir que algumas dessas convenções são muito antigas e por isso elas funcionam tão bem, porque elas vêm sendo usadas geração após geração. Ok? Então, esse vídeo eu vou encerrar aqui. Vamos para o príncipe.